O assunto de hoje é um pouco desafiador, mas acontece muito. Imagina só, sabe quando você tem aquela sensação da mente ficando acelerada? Vários pensamentos ao mesmo tempo. Aquele fluxo de informações que não dá tempo nem de respirar por causa de tanta coisa na mente? E aí, quando você percebe, já esqueceu até o que estava fazendo porque estava preso no pensamento. Tipo assim, às vezes acontece da gente querer dizer uma coisa, não lembrar e ficar com aquela palavra na ponta da língua, não é assim? A nossa mente já foi tão longe que a gente até esqueceu o que queria falar. Agora imagine viver assim o tempo todo, desde a infância. Eu me recordo de um rapaz que me procurou. Ele tinha aproximadamente 35 anos e sempre sentia isso, mas só foi entender bem mais tarde o que de fato ele tinha. Você já deve ter uma ideia mais ou menos o que é. Esse rapaz cresceu ouvindo que era desligado, preguiçoso, desorganizado. Às vezes as professoras diziam que ele era inteligente, mas que não parava quieto. Esquecia tarefas, perdia materiais escolares e demorava o triplo do tempo para terminar o que os colegas faziam sem esforço. Ele se perguntava: por que eu sou assim? Porque parece que o mundo segue um ritmo e eu estou sempre atrasado ou adiantado demais. A adolescência foi ainda mais difícil. O rendimento escolar caiu, os conflitos em casa aumentaram, os relacionamentos eram complicados porque ele era impulsivo, falava sem pensar, se irritava fácil, aí a frustração crescia cada vez mais. Ele pensava: será que eu sou burro? E essa sensação de inadequação, de não conseguir se encaixar, acompanhou ele até a vida adulta. Esse rapaz conseguiu se formar e entrou no mercado de trabalho, mas infelizmente os problemas não sumiram. Prazos perdidos, tarefas inacabadas, organização zero. As contas atrasavam porque ele simplesmente esquecia de pagar. Nos relacionamentos, os ciclos se repetiam. Falava coisas no impulso, se arrependia depois. O sentimento de frustração e vergonha só aumentava. Foi aí que ele decidiu buscar ajuda. Durante a entrevista com a neuropsicóloga, ele ficou todo inquieto. Mexia as mãos, desviava o olhar, interrompia a entrevista. Quando falava, era como se precisasse dizer tudo de uma vez, com medo de perder o fio da meada. Ele descreveu a mente como se fosse tipo um navegador de internet com 50 abas abertas ao mesmo tempo. Algumas travadas, outras tocando música sem ele saber de onde. Ele se sentia sempre ligado no 220. Ao longo da avaliação, questionários e testes neuropsicológicos foram aplicados. E então a hipótese surgiu: TDAH na vida adulta. Muita gente acha que TDAH é um transtorno que só afeta crianças, mas a realidade é que muitos adultos convivem com isso sem nunca ter recebido um diagnóstico. E aí, isso me fez lembrar de um estudo conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, que foi publicado um periódico da Associação Americana de Psiquiatria. Os cientistas acompanharam um grupo de 558 crianças com TDAH por 16 anos, dos 8 aos 25. Nesse período foram realizadas 8 avaliações, uma a cada 2 anos, para verificação da ocorrência de sintomas. Os questionários eram feitos com os pacientes, familiares e professores. De acordo com o comunicado distribuído para a imprensa, 90% das crianças com TDAH que participaram do estudo continuaram a manifestar sintomas residuais do transtorno até a idade adulta jovem. Embora, na maioria dos casos, tenham ocorrido períodos intermitentes de remissão. Há outras fontes que apontam que aproximadamente 67% das crianças com TDAH retêm algum dos sintomas característicos do transtorno à medida que fazem a transição para a idade adulta. Só que eles se manifestam de forma diferente quando adulto. A pessoa tem dificuldade para se organizar e cumprir prazos, impulsividade emocional e comportamental. É importante destacar que a criança apresenta mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. À medida que ela vai crescendo, esses sintomas se manifestam de uma forma diferente quando ela está na fase adulta. O que acontece na fase adulta? A pessoa tem dificuldade para se organizar e cumprir prazos, impulsividade emocional e comportamental, problemas para manter o foco em tarefas longas, uma sensação constante de sobrecarga mental.
E o mais importante, não é a falta de esforço, não é preguiça, é um cérebro que funciona de uma forma diferente. Receber esse diagnóstico foi um divisor de águas para aquele rapaz que eu mencionei inicialmente. Ele finalmente entendeu que não era um problema de caráter, mas sim uma condição neurológica. E com esse entendimento veio um novo desafio: como lidar com tudo isso? Existem tratamentos eficazes que combinam intervenções medicamentosas, terapia cognitivo-comportamental, estratégias organizacionais e mudança de hábitos. Cada pessoa encontra seu próprio caminho. E para o rapaz, o mais importante foi perceber que ele não estava sozinho. Quantas pessoas estão por aí vivendo essa mesma história sem saber que não há uma explicação? Se você se identificou com essa história ou conhece alguém assim, talvez seja a hora de olhar para esses sinais com mais atenção. Porque entender como a sua mente funciona pode ser um primeiro passo para transformar sua vida. Fico muito feliz por ter acompanhado até aqui. Então, se aprendeu algo e tirou alguma reflexão do que eu falei, manda esse vídeo para as pessoas que precisam assistir. E até a próxima!